Queria perguntar, você falou no Twitter, eu até retuitei, sobre a partir de agora entrar no modo Série C. Porque a gente tá vendo o Botafogo da Paraíba do seu treinador. A América do Natal renovou Série... com 5 hoje, Fred. Exatamente. Série C é outro calendário. Série C, todos os times que vão jogar Série C do ano que vem, tirando os que serão rebaixados da B, já sabem, já estão prontos. E já estão trabalhando. E o Náutico, eu não sei se ele pode se dar o luxo de ficar colocando Chiesa em campo, se arrastando em campo, de colocar Souza se arrastando em campo, tá? Mais um mês e meio, fingindo que tá tudo bem, né? Porque o Náutico, esse Náutico de Diógenes é bem blasé, né? É bem blasé, uma coisa meio, meio fria, né? Digamos assim. Estrategicamente, Rodolfo, era hora de começar o trabalho, né? Até porque nem eleição tem para ser um impeditivo, como é o caso do esporte, por exemplo. Fred, eu vejo 3 desafios, sendo que um acaba desdobrando os seguintes, que é você passar um pente fino no trabalho em retrospectiva para se desenvolver a leitura. Um ponto que me chamou a atenção das falas de vocês, o seu a respeito de Chiesa, inicialmente, é que o Náutico começou esse ano optando por não contratar centroavante, porque tinha Álvaro e escolheu dessa chance, esperando por Chiesa, sendo que não havia nenhuma perspectiva de rendimento de um Chiesa que, em 2021, tendo sido artilheiro do Pernambucano, eu não acho que seja muita coisa, até porque a artilharia foi pautada em 4 gols feitos ali no Central aos frangalhos. Mas era um momento psicológico muito bom dele, artilheiro do estadual, bateu o pênalti do título, e ainda assim, no que jogou de Série B, foram 800 minutos e 2 gols, vários gols perdidos, perdeu o pênalti. Então já tinha um indicativo de performance muito grande de que Chiesa não seria um centroavante para a Série B. E o Náutico fez a leitura errada, escolheu priorizar Chiesa, e hoje Chiesa é a terceira opção, atrás de Giovani e Júlio, que lá atrás o Náutico optou por escantear. Não deu minutagem quando devia dar, chegou na Série B sem nenhuma maturidade para jogar e hoje está entrando na fogueira e até que, de certa forma, dando conta de um recado. E o segundo ponto é a respeito dessa situação, porque o comportamento de Chiesa, ele é um comportamento descomprometido, tal como é de Souza, tal como é de Jobson. O Náutico, além de ter focou em 3 frentes de mercado na temporada, que foram jogadores defasados ou escanteados no mercado, Leandro Carvalho, Jonathan Jesus, o próprio Maurício, optou por trazer jogadores de Série D, já citei vários aqui que foram inclusive titulares no jogo de hoje, e mais uma vez focou nessas repatriações de vários jogadores que, na minha leitura, isso vale tanto para a base do Náutico, que vários atletas que são vendidos voltam logo depois, dá uma comodidade muito grande tanto para o atleta de base, que pensa, porra, se eu for vendido e não fizer nada fora, eu tenho meu cantinho seguro aqui, quanto para o atleta feito Souza, que 10 anos depois é contratado sem nenhuma justificativa, além do que foi feito há uma década. Então o cara chega no sapatinho, sabendo que vai ter o lugar dele garantido, que vai ter minutos em campo em função disso. Então, o primeiro desafio para mim é a leitura. É você identificar o que é que precisa ser feito de agora, e aí sim eu passo para os próximos 2. O primeiro é fazer um mapeamento burocrático do que o Náutico precisa equalizar para 2023. É o que Clauber trouxe lá atrás. Jean Carlos não tem condição de ficar. Acho que não vou nem entrar na esfera de clima, de momento, mas financeiramente falando é inviável. O atleta não vai querer, ainda tem alguns anos aí de carreira num pico de performance, está saturado do clube, e vários outros se seguem. Souza com contrato até o fim de 2023, vencimentos altos, Maurício, que foi trazido também numa realidade de Série B, uma penca de jogadores que o Náutico precisa mapear. O perfil lentidão da dinâmica do futebol de hoje é assustador. Porque você ter 2, 3, você administra. Você ter 6, 7 é difícil administrar, né? Porque esses caras vão ter que jogar ao mesmo tempo. Exato. Faz sentido você ter uma quantidade de segurança, sobretudo nesse futebol de 5 substituições. Um cara para entrar ali para fazer uma bola parada, um cara para entrar para cadenciar jogo, mas quando o time todo é baseado nisso, não faz sentido nem numa Série B nem numa C. E além de perfil, tem a questão financeira.
Então, é 1 mês e meio para você botar o jurídico para trabalhar, já começar a pensar em acordo, já se não tem condição de rescindir, se não tem quem compre, emprestar mesmo, o mercado de Série B vai se abrir, Jean Carlos tem mercado, Souza tende a ter mercado, outros tendem a ter mercado. Então, é você entender isso e, sobretudo, e esse é um desafio relevante, eu diria, encontrar quem tem potencial de contribuir para 23. Eu acho que tem alguns nomes óbvios, que são os meninos de base, o próprio Júlio precisa... O Náutico vai ter uma carência financeira óbvia. Então, não adianta você trazer 3 centroavantes, você tendo um menino de base que tem sua cota de gol na temporada, é baixa, mas também são poucos minutos em campo. Vale muito mais a pena investir numa certa minutagem, até porque o Náutico vai ter Copa do Nordeste, Copa do Brasil e estadual para jogar, tentando ter um reforço de alto custo-benefício para a Série C. Mas, além desses garotos de base que vão precisar ter chance, eu acho que é o momento de você subir um Diego, zagueiro, assim, o que eu tuitei foi, é um momento triste em que você prescinde do esforço de dignidade. Se perder as próximas 6, que perca. Não vai fazer diferença mais. O Náutico vai cair e provavelmente, mesmo que se esforce com sua força máxima, vai cair como lanterna. Mais uma vez. Então, é tentar colher o que for possível colher para 2023, porque já existe uma concorrência mobilizada, é Botafogo contratando um treinador, é América de Natal mantendo uma base, e lógico que a gente sabe que esses times que eu me refiro não são times do Nordeste, mas o perfil de Série C é de haver mudanças bruscas em toda a estrutura ao longo da temporada. Justamente por isso você tem que ter o máximo de uma base confiável possível para ter uma exposição segura a esse potencial de perdas. E o Náutico não tem isso, vai ser um elenco remontado, e me preocupa... E aprender, Rodolfo, que pernambucano não é o foco, né? Até porque não tem nenhuma sede, nenhuma necessidade, nenhuma urgência pelo título. Mas eu já estou vendo ano que vem. Não é tricampeão desde 60. Desde o Hexa. Desde o Hexa. É a cara de Diógenes. Mas veja só. Antes que alguém não entenda o que quer dizer isso. Pô, o Náutico vai tentar ser tricampeão. O Náutico tem que jogar, e tentar ser tricampeão. Mas quando se fala isso, nesse discurso, é porque esse discurso pode, por exemplo, antecipar um investimento que não é para gastar no Pernambucano. Aí, de repente, está ali na Praça Pernambucana, aí o time está no limite, aí, de repente, tem lá uma folguinha de 100, 150 mil na folha para o brasileiro para reforçar. E só mesmo, se a gente crescer essa folha agora, a gente ganha o tricampeonato. Vai ficar um pouquinho menor da Série C, mas pelo menos ganha o tricampeonato. Bom, é essa lógica que é um problema, que vira um problema quando o caixa é pequeno. E se o foco for esse de tri, o Náutico hoje vai estar mais perto da Série D do que voltar para B em 2023. Esse é o grande perigo. Que era o meu próximo ponto aqui. Assim, o torcedor do Náutico, então, o acompanhante do 45, que a despeito do time que torce, ouviu com recorrentes os programas do Náutico, ele deve estar bem cansado de ouvir coisas que eu não vou repetir aqui, porque foi uma temporada saturada. A gente diz as mesmas coisas aqui desde janeiro. E aí, eu acho que isso vale para todo mundo, viu, Rodolfo? A sensação de vem logo Copa do Mundo tá maior que eu já tive, assim. Rodolfo, é porque eu não sei se tu vai aguentar, mas quando tu chegar a parte do esporte, tu vai ver o que é um filme repetido. Não, é complicado. Aí, o ponto novo que eu trouxe hoje é que, para mim, eu já trouxe isso com algumas frases que estão batidas aqui, mas colocando uma perspectiva nova, o Náutico está onde está hoje porque em nenhum momento se considerou o pior cenário possível, que era o rebaixamento. Veja só, é o pior cenário possível sob a ótica de uma direção que nunca considerou esse rebaixamento uma realidade, como o Cláudio pontuou, Souza chegando em julho com o time na zona, com cláusula de acesso, Elano sendo contratado com contrato até 2023 com o time dentro da zona. O Náutico nunca chegou a reconhecer, mas muito tardiamente, essa condição de rebaixamento. Então não era o pior cenário possível, era um cenário muito factível, mas vamos chamar aqui dessa forma. E o que Cláudio trouxe e o que eu pontuei no Twitter a pergunta agora, que era algumas rodadas, quando vai cair para a Série C? Não é mais essa. É até quando vai permanecer na divisão e se sai por cima. Porque sempre vai resistir o risco. Você estando na Série C, você tem uma probabilidade nominal ali de rebaixamento. Existem... são 4 ou 2 que são 4 ao todo que caem, né? 2 de cada grupo. Então existe uma probabilidade nominal. Na verdade, agora é 20 corrido, né? E cai 4. 20 corrido, Então existe aí essa probabilidade em cima de... Tinha largado, né, jovem? Tinha largado, né, jovem?
Tinha largado. Vai ter que assinar de novo, o velho da Zon. Pô, já tá. Mas meu irmão, o cara nem lembrar como é o regulamento é foda, pô. O cara larga mesmo. O cara larga, o cara larga. Não, mas veja só, é uma probabilidade que, nominalmente falando, é 20% de chance de queda. São 4 vagas para 20. Então, ponto a se considerar. Isso que você está falando, até para descatacar, enquanto você fala assim, o cara nem tá ligado exatamente como é o da Série C, o cara assiste a Série C ou é trabalho, ou porque seu time tá lá. Assim, porque se for. Ou maldade. Assim, maldade o cara só assiste no finalzinho. Né? O cara não vê, mas assim, é muita incompetência ser rebaixado na Série B. Assim, é muito incompetente. Desculpa, eu tô falando na B. Na B também. Mas eu estou falando da B. Tá falando da B. Eu estou falando da B, porque o Náutico não está assim. Porque ele está falando assim, você lembrar e é muita incompetência. Muita. Porque a gente fala que o campeonato você não precisa muito para subir, porra. Para cair é foda. E veja, além dessa dificuldade em reconhecer, o Náutico escolheu jogar alguns pontos fora. Por exemplo, tem 3 pontos somados nessa campanha, que são os 3 do CRB no primeiro turno, que o Náutico tirou na loteria, porque foi pro jogo para perder, pensando em recuperar depois. Foi o último jogo antes do título. Aquele jogo que o Náutico vai com o time reserva. Perfeito. Sai atrás e arruma a vitória lá. São pontos bônus, mas o Náutico escolheu abrir mão. E antes dessa vitória, o Náutico já tinha prescindido de 6. O primeiro foi a derrota na estreia para o Londrina, que o Náutico chegou sabendo que o Felipe Conceição ia ser demitido, independente do que acontecesse ali, mas foi pro jogo com ele, perdeu o jogo assim, largado para a partida, então já são 3 pontos aí que se abre mão. E do Londrina, que foi no domingo, até a sexta, que foi o jogo com o Bahia, o Náutico passou a semana inteira, quando assim, todo mundo sabia que no fim das contas o Náutico apostaria em Roberto Fernandes. Do momento que Felipe Conceição caiu, se sabia disso. E a despeito de concordar ou não, se era para trazer, trazia no domingo mesmo, para dar uma semana de trabalho. Mas não, o Náutico segurou, esperou perder do Bahia na sexta-feira para poder anunciar Roberto Fernandes 1 hora depois, ou na manhã seguinte. Então, só aí são 6 pontos que se escolheu perder por completo. O Náutico entregou 6, poderiam ser 9 ali, mas ganhou o jogo do CRB, e depois teve tudo que eu falei. Uma dificuldade. O Náutico venceu o Novo Horizontino, né, um jogo que chegou a abrir 3-0 no primeiro tempo, e assim, o discurso interno era, não, agora entramos na rota de acesso, porque foi um Náutico, acho que foi a melhor partida do Náutico na Série B, né, fez 3-0 no primeiro tempo, foi uma exibição muito boa, o Jean Carlos voltou a jogar naquela partida, mas pô, é uma exibição fora da curva, como acontece com qualquer time. O Náutico de 2013, caindo como caiu, fez 3-0 no Internacional. Você sempre vai encontrar isso em qualquer que seja a campanha. Mas não, o discurso é, agora estamos na rota de acesso, porque o delírio sempre foi esse, de que seria um time que brigaria nas cabeças, quando essa realidade era assim, surreal desde janeiro. Sobretudo, e na Série B, então, com a Série B em curso, se tornou uma coisa para internar mesmo. Mas era um discurso. Elano foi. Aí vou realmente encerrar com esse, porque acho que o argumento. Eu vou deixar essa palavra para você, que era só isso que eu queria falar. De tudo que você está falando até agora, eu acho que isso tudo dava para você ainda fazer aqui, ó, pegando a bola, se não tivesse Elano. Com isso tudo, ó, esperou perder aqueles jogos, a contratação diz o erro de Elano. O erro de Elano. É para se assim, foi por boxe enquanto a corrida continuou. Meu irmão, foi por boxe, para os boxes, e os caras trouxeram o pneu errado, pô. Não é que esqueceram o pneu, não. Então, ficou lá parado, ficou lá, a turma dando volta e ele lá parado. Em vez de ser opcional de Fórmula 1, não, pô, isso é de outro carro, pô, isso é outro modelo, isso é um Passat. E os pontos para segurar para fechar essa análise além do nome de Elano, que por si só ele é assim, o mais incongruente possível, exatamente o que você trouxe, é o pneu errado para uma corrida em curso, uma corrida onde já estava de certa forma perdida. O Náutico trouxe Elano com um contrato até o fim de 2023, surreal em todos os sentidos, porque não existe no histórico dos últimos 30 anos ninguém com essa duração, nesse momento, e na apresentação de Elano, que é assim, é um negócio extremamente constrangedor. O cara vai lá, no fim da coletiva, ele escuta uma salva de palmas, que você pensa, porra, é do jornalista, os caras viram um cara lá que jogou com a Copa do Mundo. Não, pô, são os diretores batendo palma. E se fosse jornalista, seria uma vergonha. Eu lembro quando o Cláudio falou isso no Twitter. Irmão, velho, é surreal. Eu acho que isso aí, assim, de tudo que o Náutico viveu de constrangedor naquele jogo em Tocantinópolis, que não conseguiram fazer a transmissão. E meteram a bandeira do Tocantinópolis hoje da Social do Esporte, vice. Gratuito. Foi, porra. Gratuito, porra.
ofendeu todo mundo esse ano, mesmo Leão, né? Tirou o Náutico, tirou o irmão, veja só, esse torcedor foi muito inocente, porque o sorteiozinho da Copa do Brasil 2023, veja só, que é menino, assim, eu não gosto desse tipo de coisa não, porque o cara ser menino de graça, quando eu vi, eu juro por Deus, juro pela minha família, que quando eu vi a bandeira, foi a primeira coisa que eu pensei, eu disse, meu amigo, o cara atraiu o sorteio de um jeito para 2023. Não, Fortaleza de agora. Vou dizer isso de agora. Ô, Fred, só para concluir o que o Rodolfo falou, porque a gente acompanha e a gente falava, desde o título pernambucano, a gente falava sobre o risco de rebaixamento, né? E quem está de fora realmente via, como é que o Náutico vai conseguir cair? E a gente, que internamente tinha muitas coisas. E eu acho que os jogos do Bahia, na ida e na volta, são dois momentos. Eu acabei linkando agora, porque Rodolfo falou um ponto e Cássio falou outro. O primeiro jogo do Bahia é a questão de Roberto Fernandes, de que era um feriadão, Semana Santa, tinha uma falta de sintonia ali da diretoria, não sabia que nome, tentaram vários nomes de patamar muito alto, levaram vários nãos até chegar em Roberto Fernandes, que Roberto Fernandes não era o nome, por exemplo, do executivo Ari Barros. Tanto é que a negociação é fechada por Diógenes. Ari Barros vai ver a Paixão de Cristo, acho que no sábado, domingo da Semana Santa lá, para você ver como é que estava o nível ali da diretoria. Tanto é que Ari Barros já vai concluir. Veja, isso é um. E o jogo do Bahia, e aí, Rodolfo, não sei se pode me confirmar, mas acho que era o segundo jogo, o da volta, né? Na Fonte Nova era o segundo jogo de Elano. E a gente ali, naquele jogo, disse, bicho, não tem condição de Elano. Elano conseguiu destruir qualquer ideia de futebol que tinha. E a gente não via perspectiva, porque não é só questão de todo treinador que chega. Era questão de espírito. Ele deu, talvez seja até o que você fosse dizer, mas só para garantir que a gente não perca, era o segundo jogo dele, com um turno inteiro pela frente, e a situação estava longe de ser irreversível. E ao final do jogo ele disse, porra, enquanto tiver chance, a gente vai continuar lutando. O cara largou. Eu fico aqui até quando o Náutico me quiser. Foi, exatamente. Ali o treinador era um discurso de um treinador que estava se achando mais que o clube, e que, pô, se o cara tá se fora, a gente viu que não tinha uma condição, nem em campo e nem fora pelo discurso, quem estava dentro tinha que observar, né? E esse time, e ainda perdeu muito mais tempo, né? Perdeu um mês todinho até que se demitiu, e aí esse mês, com os confrontos diretos, porque, pô, se for confronto direto, perdendo os jogos. Se tem um empate, talvez ali dá 5 pontos hoje, 4, mas foram muitos confrontos diretos perdidos que acabaram, como vocês falaram aí, né? Ficou nos boxes ali parado e o campeonato passou por cima. Não tinha uma relação 100% também, né, Cláudio, com os jogadores. Discutiu com o Jean Carlos. Veja, o último motivo foi ele perder o vestiário naquele jogo que ele discute com o Jean Carlos. Talvez se ele não tivesse brigado com o Jean Carlos, talvez ele ficaria mais no jogo. Já tinha barrado o Jean Carlos, viu? E ainda contra aquela o Guarani. discussão com ele totalmente errado, né? Diga-se de passagem.